Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha-lhe ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pendo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informando, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, ó Pai, por esse privilégio, ó Pai, de estarmos aqui na Tua santa presença, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa ter total liberdade no nosso meio, ó Pai. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, para sermos edificados, transformados, conforme a imagem do Teu Santo Filho Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, amém. Pode se assentar, meu amado. O contexto histórico que Jesus contou essa parábola aqui, era um momento em que Jesus estava rodeado de fariseus e escribas, né? E existia uma certa hostilidade nesse relacionamento que Jesus tinha com os fariseus, né? Existia uma certa hostilidade, porque Jesus, ele enxergava não o homem por fora, mas Jesus enxergava os homens por dentro, né? Jesus enxergava realmente quem aquelas pessoas eram por dentro.
E Jesus sabia que os fariseus, eles vendiam uma certa religiosidade, eles aparentavam ser religiosos, mas por dentro eles eram sepulcro caiado, né, que Jesus falou, né? Jesus chamou ele de raça de víboras, e Jesus falou várias palavras duras para eles. Olha, vocês têm por pai o diabo porque vocês mentem, vocês entram nas casas das viúvas, das órfãs, vocês abusam delas. Então Jesus, ele usou palavras duras contra os fariseus. E quando Jesus, ele conta essa parábola ali, os fariseus estão ouvindo esta parábola que Jesus está contando para eles, para os discípulos e para os fariseus que estão ali rodeando Jesus, né? E quando Jesus começa a contar essa parábola, eu fico imaginando os fariseus ouvindo esta parábola, porque quando um homem, um moço, que a Bíblia diz que era o filho mais novo, ele chega para o pai, numa época, naquela geração, naquela cultura, e chega para o pai e fala que quer a sua parte da herança, porque ele quer sair de casa. Era o mesmo que uma pessoa, um filho, chegar para o pai e falar assim: olha, eu estou cansado de esperar a sua morte, na verdade eu estou cansado de esperar até que o Senhor morra, eu quero que você divida os bens aqui, que eu quero sair de casa. Isto naquela cultura, o pai fazia até o enterro, fazia o enterro ali, o sepultamento, porque isso era como se fosse a morte do filho. Quando o filho saía de casa de uma forma dessa, de uma forma desonrosa dessa, era como se fosse a morte do filho naquela cultura. Eles faziam literalmente o enterro da pessoa, mesmo que ela não tivesse morrido fisicamente, era feito o enterro. As pessoas iam no enterro e fazia aquele cenário todo como se a pessoa tivesse morrido. Então, quando aquele jovem, ele chega para o pai e fala uma coisa dessa, era uma coisa muito desonrosa, era uma coisa muito vergonhosa para aquela família. E quando os fariseus ouvem essa parábola, ouvem esse início desta parábola, com certeza eles pensaram: não, o pai vai esbofetear o filho, o pai vai corrigir o filho, o pai vai disciplinar o filho. Mas a Bíblia, Jesus, ele começa a constranger aqueles fariseus, porque a Bíblia diz que, Jesus, ele diz aqui que o pai simplesmente decide dividir todos os seus bens ali, dá ali a parte do filho mais moço, e o filho mais moço sai da sua casa. Isso aqui era uma desonra muito grande para aquela família. No Antigo Testamento fala que o filho que desonrar pai e mãe precisava ser apedrejado, existia uma lei. Então o filho estava debaixo de maldição, ele precisava ser morto, apedrejado. Ele desonrou o pai e a mãe, ele desonrou os seus pais. No Antigo Testamento fala que o filho que desonra o pai e a mãe, as aves têm que ferir a sua visão, os seus olhos. Ele precisava ser apedrejado, mas o pai que não quer que, o nosso Pai Celeste, que não quer que nós o servimos por obrigação e nem que nós o amamos por obrigação. Ele é um Deus que cuida e quer filhos livres, ele quer que nós o servimos de forma livre. Esse pai, ele abriu as portas, repartiu os bens e deixou aquele filho sair de casa. Eu lembro quando eu olho na perspectiva do filho aqui, a Bíblia diz que é o filho mais moço, e às vezes a juventude, a mocidade, ela costuma ser mais atraída com as coisas do mundo, né? Com os atrativos do mundo, e muitas vezes eu lembro, quando eu leio esta parábola, eu lembro de uma história que o apóstolo Paulo conta, que aconteceu na verdade, que quando ele estava pregando um sermão lá em Atos, e um jovem assentou na janela, né? Essa história está lá, não é por acaso, né? O que significa a janela? É porque às vezes a pessoa, a janela, ela divide dois ambientes, ela divide o lado de dentro e o lado de fora. E o jovem se assentou na janela e ele acabou caindo daquela janela. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na janela é quando a gente está um pouco preso nas coisas de Deus e um pouco preso no mundo. Nós começamos a ser atraídos com as coisas do mundo e nós distraímos com as coisas do mundo e nós acabamos caindo do lado de fora
daquela janela. E é mais ou menos isso que o inimigo faz na nossa vida, é mais ou menos isso que o mundo faz com algumas pessoas. O mundo começa a tentar atrair, né, com os desejos, com as concupiscências da carne, começa a atrair as pessoas para distanciar do Pai, para distanciar de Deus. E assim como esse jovem saiu de casa, aquele jovem que estava na janela, ele atraído com as coisas do mundo, distraindo com as coisas do mundo, ao invés de prestar atenção com as coisas que estavam acontecendo dentro de casa, onde o apóstolo Paulo estava pregando, ele acabou caindo da janela e morrendo. Só que pela misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo se curvou sobre ele, ele ressuscitou. Deus deu mais uma chance e fez um grande milagre naquele dia, naquela noite, né? E aqui nós vemos que o pai que não obriga ninguém a servi-lo, que não obriga a ser amado, ele abriu as portas para aquele filho ir embora. E aquele filho pegou aquela parte da herança, desonrou o pai, desonrou a sua mãe, trouxe ruins falácias para a sua casa, trouxe um peso para a sua família, para o seu pai. Mas ele foi e gastou, a Bíblia diz que ele gastou tudo, ele viveu dissolutamente. Essa palavra dissolutamente é irresponsavelmente. Gastou tudo irresponsavelmente, com meretrizes, ou seja, ele prostituiu o dinheiro do seu pai, a herança que o seu pai tinha, ele gastou com coisas, satisfazendo as suas próprias concupiscências, os desejos da sua carne. E ele viveu de forma dissoluta e irresponsável, e gastou tudo aquilo que o pai estava juntando e desejava dar a ele um dia, no momento certo, né? Ele iria herdar aquela herança, e ele gastou antes do prazo. Ele gastou aquilo que ele tinha direito antes do tempo, antes do prazo, e ele gastou de forma irresponsável, fora do propósito de Deus, fora do propósito do Pai. Mas em um momento, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou nesse mundo gastando tudo. Em um momento o dinheiro acabou, e a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre aquela cidade. O dinheiro acabou, veio uma grande fome, e ele precisava trabalhar para comer, e ele não achou emprego em lugar nenhum, e o único lugar que ele achou emprego foi ali para cuidar de porcos. E cuidar de porcos, Jesus usa essa figura na parábola, porque cuidar de porcos para o judeu era uma coisa muito humilhante, porque o porco é um animal sujo, né? E o judeu, ele enxergava essa sujeira como um castigo de Deus, como uma coisa imunda, e até espiritualmente, como simbolizava o pecado, né? A imundícia simbolizava para o judeu o pecado. Então, quando esse jovem ele aceita esse trabalho para cuidar de porcos, era uma punição, era como se fosse uma punição espiritual para o judeu, né? Que ele está lidando ali com porcos. Então era uma humilhação para aquele jovem, e ele começa ali a cuidar de porcos, ele começa a passar fome. A Bíblia diz que nem o que era jogado para os porcos famintos comiam ali, não dava nem tempo para ele comer, nem a lavagem que era jogado para os porcos. Ele começou a sentir fome, a emagrecer, a ficar sujo, com certeza a produzir novas doenças no seu corpo. Mas em um momento a Bíblia diz que ele caiu em si. O texto que nós lemos aí a partir do versículo 17, a Bíblia diz que nesse momento de tragédia, em que ele está no fundo do poço, em que todo mundo já tinha feito até o enterro dele, a sua família já tinha enterrado ele, toda aquela fazenda onde o pai deles trabalhava, onde os trabalhadores tinham ali, todo mundo já tinha ele como morto, como uma pessoa totalmente sem propósito, que havia perdido o seu significado. Mas em um momento a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Ele disse: olha, quantos trabalhadores de meu pai. Interessante que ele fala aqui não filhos do pai, mas ele fala trabalhadores de meu pai. Ou seja, se os trabalhadores do pai dele tinham pão com fartura, imagina os filhos, né? Interessante isso, né? Se os próprios trabalhadores, ele fala que tinham fartura, imagina a sua casa, imagina ele quando ele era filho.
Ele fala assim: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ou seja, quando ele caiu em si, ele lembrou da prosperidade que o pai concedia para ele. Ele lembrou da bondade do pai. Quando ele caiu em si, ele lembrou da mesa. Ele lembrou da comunhão. Ele lembrou do pão. Quando ele caiu em si, ele lembrou do amor na mesa, do afeto, da família, do pão, do alimento. Quando ele caiu em si, ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha e o inimigo tomou dele. O inimigo tentou roubar dele. Quando ele caiu em si, ele disse: olha, não só os filhos, mas os trabalhadores tinham tudo que o pai dava. Os trabalhadores tinham pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele estava com uma carência não só de pão, mas não só de um alimento físico, mas de um alimento espiritual, de um apego do pai, do abraço do pai, da sua família, da sua casa, da mesa, da comunhão. Mas ele tomou uma decisão na sua vida. Ele diz, no versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, a primeira atitude dele é reconhecer que ele pecou. Eu vou diante do meu pai, eu vou me levantar desse lugar. Ou seja, não existe lugar que nós estejamos que nós não podemos sair dele. Interessante que quando nós lemos o Evangelho, para certas pessoas nem a morte foi o fim, porque Jesus ressuscitou Lázaro, né? Para algumas pessoas nem a morte foi o fim. Então não existe nenhum lugar neste mundo, não existe nenhuma posição, nenhuma condição que nós podemos estar que é o fim da nossa vida. Nós temos que crer que há esperança para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se voltam para o Evangelho, que sempre haverá uma luz no fundo do túnel, que sempre haverá uma esperança. Nós precisamos crer, nutrir isso no nosso coração, porque todos nós iremos viver dias maus na nossa vida. Apóstolo Paulo fala: olha, haverá dias maus, mas nós devemos revestirmos da armadura do Senhor Jesus. Então nós precisamos crer no Evangelho, que sempre haverá uma esperança, sempre haverá uma solução, sempre haverá uma solução para qualquer situação ou circunstância que nós podemos estar vivendo. E a Bíblia diz que ele se levantou diante daquela solução. Já tinha feito o funeral, o enterro, ele já, na cultura deles, ele já estava morto, ele havia trazido desesperança, ele estava totalmente desesperançado, mas ele se levantou e foi para diante do seu pai. E a Bíblia diz aqui no versículo 20 que ele, levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Isso aqui foi um grande escândalo, quando Jesus disse isso. Foi um grande escândalo para os fariseus. Eu acredito que no momento desse os fariseus estavam rindo de Jesus, estavam debochando de Jesus. Porque na mente de um religioso, o que esse jovem precisava aqui era de uma disciplina, era morrer, era ser apedrejado. Porque no Antigo Testamento a Bíblia dizia que o filho que desonra pai e mãe precisava ser apedrejado. Então quando Jesus diz essa atitude do pai aqui, isso se tornou como um escândalo para os fariseus, para aquela pessoa que é religiosa, essa pessoa, este homem que precisava ser punido, disciplinado, ele não podia ser perdoado, ele não podia ser aceito de volta, porque é isso que a religião ensina. A religião ensina que se uma pessoa fracassar, se uma pessoa pecar, a pessoa precisa ser excluída, precisa ser tirada do altar, precisa ser excluída da igreja. E muitas vezes o espírito religioso em nós torna a gente como um ser punitivo e julgador das pessoas. Mas a Bíblia diz que o pai, ele correu.
E sabe qual que é interessante? Para um pai correr é até vergonhoso naquela cultura, porque ele precisava subir as saias para correr, ele precisava mostrar as pernas para correr. Isso naquela cultura era uma vergonha, um sacerdote mostrar as pernas. Ele levanta a saia e sai correndo para encontrar o seu filho. Ele não se preocupou nem com a cultura e em escandalizar as outras pessoas, mas ele se preocupou justamente com o filho que estava perdido e foi achado. Ele saiu correndo, e quando ele viu o seu filho, ele não julgou o seu filho, ele não condenou o seu filho, ele não amaldiçoou o seu filho, ele não disciplinou o seu filho. A Bíblia diz que ele o beijou e o abraçou, porque é isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos dispostos a voltar para o Pai, a nos arrepender e mudar a rota da nossa vida, pode ter certeza que o Pai estará sempre de braços abertos para nos receber. A Bíblia diz que o Pai o abraçou e o beijou. E o filho então disse para o pai: eu pequei, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, eu pequei contra Deus e contra o homem. Quando nós pecamos, meu amado, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas, porque o pecado, ele sempre, na sua essência, ele sempre fere tanto Deus contra o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele diz: eu pequei contra o Pai, contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus servos. Mas olha que interessante, aí quando a gente lê no versículo 22, né? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, tendo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ou seja, o filho reconheceu o seu pecado, reconheceu que pecou contra o pai, contra os céus. Mas o pai, que estava vendo ali uma ovelha, um filho que estava perdido, ao receber aquele filho, ele imediatamente quis transformar a vida do filho, porque o arrependimento já estava no coração dele. Quando nós chegamos diante de Deus com o coração arrependido, com o coração cingido, humilde diante de Deus, quando nós já estamos arrependidos, a atitude do Pai vai ser sempre nos transformar, tirar a imundície de nós. Tirou aquela imundície que ele estava, aquele trapo de imundície que ele estava, colocou umas vestes novas, colocou anel nos seus dedos e colocou sandálias nos seus pés. E existe um significado espiritual para cada elemento desse, né? O que significa as vestes? Quando a gente observa as escrituras, quando o homem pecou, principalmente lá no Éden, a Bíblia diz que Deus matou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Lá em Isaías fala que os nossos pecados são como trapos de imundície diante de Deus. Quando o pai aqui tira a roupa deste filho e coloca umas vestes novas, é como se no mundo espiritual isso simboliza a remissão dos nossos pecados. É como se o Pai estivesse nos lavando, nos limpando, nos justificando. Eu estou te justificando, meu filho. Eu estou tirando o peso do mundo. Eu estou tirando toda a mazela que você carregou do mundo, todo o peso. Eu estou te limpando, eu estou te purificando. A Bíblia fala que até as vestes do Cordeiro, as vestes de Jesus, é mais alvo que a neve. Ele colocou vestes novas, significa a purificação dos pecados. Quando o Pai coloca ali o anel em seu dedo, o anel significa aliança. É a nova aliança que Deus quer fazer conosco, quer fazer com todo aquele que estava perdido. É uma nova aliança. O anel significa aliança. O anel é um objeto de honra, é um objeto do primogênito. Ele está dando aqui ao mais moço aqui um anel, uma aliança, uma nova aliança para ele no seu dedo, honrando o seu filho pela atitude de voltar atrás. E as sandálias nos pés significa propósito.
eu estou te dando um novo propósito, um novo destino para você caminhar, uma nova caminhada. Estou limpando os seus pés, eu estou te dando um novo propósito. Lá a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, né, que as sandálias do Evangelho, né, da paz. Então, o Evangelho é a nossa missão, né, levar o Evangelho para as pessoas, levar essa boa notícia. Então, quando o pai ele coloca os sandálias nos pés desse moço, ele está dando um novo caminho, um novo destino, um novo propósito de vida para ele. E o pai então fala, ele diz aqui, né, no versículo: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto. Apesar de tudo, olha, o pai reconhecia que o filho estava morto, mas ele não diz diretamente para o filho, acusando ele que ele estava morto, ou disciplinando ele que ele estava morto. O pai sabia que o filho estava morto, mas ele diz, olha, ele estava morto. Ele diz aí no versículo 24, né? Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eles comeram e regozijaram-se. Mas aqui existe algo interessante, que é a atitude do filho mais velho, né? É algo que a gente consegue aprender muito com essa atitude aqui. Porque quando o filho mais velho, ele observou, ele estava lá no campo, o pai nem quis avisar que o filho tinha voltado, porque sabia que o filho mais velho não dava bem com o filho mais novo e não ia aceitar esse retorno. O filho mais velho, ele ficou sabendo, ele chegou e ouviu a música, ouviu lá a festa. E sabe qual que é interessante, meu amado? Que religiosidade não combina com festa. A pessoa que tem um coração religioso, ela não se alegra em festa. Não combina festa com religiosidade. A pessoa até finge que está festejando, mas a pessoa religiosa não se alegra de verdade. E a Bíblia diz que ele ouve esse barulho de música e de festa, e quando ele chama um dos criados lá e pergunta: o que está acontecendo? Que festa é essa aí? Não, o seu irmão mais novo, ele voltou e seu pai pegou um novilho cevado lá e matou e está comemorando o retorno dele. E aquilo deixou ele muito irado, deixou ele muito revoltado. Aí a gente observa que muitas vezes a religião não consegue alegrar com os atos de misericórdia. A pessoa que tem um coração religioso, ela não consegue se alegrar com os atos de misericórdia de Deus, né? Ela sempre olha com desdém, ela sempre tenta julgar com julgamento as pessoas, mesmo que tenha uma reviravolta, mesmo que tome uma decisão nova, existe sempre um julgamento para aquelas pessoas que têm um coração religioso. E esse jovem, esse filho mais velho, ele ficou revoltado, e o pai, ele tentou persuadir o filho mais novo. Olha, na verdade o filho mais velho aqui, ele questiona o pai. Olha, ele usa uma palavra aqui, que eu estava pesquisando, que no original, quando ele fala assim: olha, há tanto tempo eu estou te servindo, eu não quebrei nenhum dos seus mandamentos, e você nunca me deu um cabrito, nem um bezerro, nada para me oferecer para os meus amigos, e ele nem chama de meu irmão, ele fala teu filho, né? Ou seja, a falta de empatia, a falta de misericórdia faz a gente enxergar o outro não como um irmão, mas como um outro totalmente distinto de nós mesmos, né? Ele fala assim: olha, esse teu filho, como se não fosse irmão dele, esse teu filho desperdiçou todos os seus bens, voltou, e agora você mata o novilho cevado para oferecer para ele, para oferecer uma grande festa. E eu aqui te sirvo a vida toda, eu nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos. E quando você estuda aqui essa palavra sirvo, aqui no grego, no original, significa escravo,
é doulos, né, no original. Doulos significa escravo. Ele fala assim: olha, há tanto tempo eu sou seu escravo, que eu faço tudo que você pede, eu não quebro nenhum dos seus mandamentos. E é difícil demais, meu amado, servir a Deus tendo um coração como escravo. É difícil demais ler a Bíblia tendo um coração de escravo. É difícil demais vir à igreja tendo um coração de escravo. É difícil demais, meu amado, servir a liturgia, fazer parte de um culto tendo um coração de escravo, porque o coração de escravo, ele sente que ele está sendo obrigado a fazer aquilo. Ele não serve a Deus por amor ou por generosidade, mas ele serve a Deus porque ele se sente obrigado como um escravo para servir a Deus. E era este sentimento, era este tipo de coração que este homem mais velho tinha. Ele diz: olha, há quanto tempo eu sou um escravo aqui na sua casa, eu faço tudo o que você pede. Essa palavra siva que é doulos, escravo, ele está falando: há quanto tempo eu sou um escravo aqui, eu nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos. E é difícil demais, meu amado. Deus não quer nenhuma pessoa que tenha um relacionamento de escravidão com Ele, porque o relacionamento de escravidão quebra todo o conceito e princípio de graça, de bondade, de misericórdia, de generosidade, de amor. O espírito de escravidão quebra todo o espírito da graça do Evangelho. E aqui ele está com um sentimento de escravo. Ele diz: há quanto tempo eu te sirvo, há quanto tempo eu faço tudo, não quebrei nenhum dos seus mandamentos. Mas o Senhor nunca me deu nada para me festejar com os meus amigos. E o pai responde para ele: olha, você está na minha casa, tudo que é meu é seu. É triste isso, né? É aquele crente que está na casa do pai, mas não se identifica como filho, se identifica como escravo. É aquele filho que não está perdido nas drogas, não está na lama, não está na sarjeta, ele está até com as vestes limpas, ele até segue uma liturgia, ele até vai nos cultos. É aquele filho que até lê a Bíblia, mas o seu coração está como escravo, está distante de Deus. Ele não consegue usufruir dos benefícios do reino, ele não consegue usufruir do amor do Pai. Ele tem até um uniforme bonitinho, ele até segue as regras, ele tem a sua liturgia, ele até ora de manhã, mas ele ainda não aprendeu qual que é o papel de filho, e nunca experimentou o amor de pai. Porque o pai está falando para ele: olha, tudo que é meu é seu, olha, tudo que está aqui é seu, mas você nunca usufruiu, você nunca achou que não tinha direito, você se posicionou como escravo ao invés de posicionar como filho. Você se posicionou como escravo e não usufruiu daquilo que eu tinha de melhor para você. Isso aqui ensina muito para nós, né? Porque quando Jesus conta essa parábola aqui, ele está contando para os fariseus. E este filho mais novo aqui é a figura do fariseu. É uma indireta que Jesus está jogando para os fariseus. Olha, vocês têm uma liturgia muito bonitinha. Vocês oram, vocês demonstram ter piedade, né? Jesus falou lá no Sermão da Montanha: olha, vocês quando fazem jejum, vocês pintam os rostos para mostrar que estão de jejum. Vocês quando oram, vocês oram em voz alta no templo, para todo mundo observar que vocês estão orando. Vocês quando entregam a oferta, a esmola lá, vocês mostram para as pessoas que vocês estão sendo generosos. Mas no fundo vocês não são filhos, vocês não são realmente crentes. No fundo vocês são escravos, vocês estão seguindo uma escravidão, uma liturgia religiosa. Vocês fazem tudo com pesar no coração, não por amor, não por generosidade. Vocês estão presos na lei, vocês ainda não avançaram para a graça do reino de Deus, vocês estão presos na lei. Era esta indireta que Jesus estava jogando para os fariseus naquele momento. Com certeza essa parábola incomodou muito os fariseus.
Porque a Bíblia não diz que depois dessa parábola que alguém se converteu, os fariseus se converteram, algum fariseu se converteu. Na verdade, depois dessas parábolas, depois desses ensinamentos de Jesus, eles tentaram matar Jesus. Porque para eles Jesus estava quebrando vários mandamentos. Primeiro, de ensinar uma coisa dessa aqui, é que o filho precisava ser morto apedrejado, o filho que desonra o pai e a mãe. Ou seja, Jesus está quebrando aqui os paradigmas da rigidez da lei e avançando para um caráter de amor, de misericórdia. A Bíblia diz que este filho mais moço, mais velho, ele teve essa atitude para com seu irmão. Isso mostra para nós também que essa parábola não fala de um filho pródigo, são dois filhos pródigos, só que a diferença é que um está lá no mundo, um é visível e o outro é pródigo, mas está oculto, está dentro da casa, mas não se reconheceu como filho, está perdido dentro de casa. E esta é a maior perdição, sabe por quê? Porque o filho que estava lá fora, ele mudou de vida e foi aceito como filho, e reconheceu o seu papel de filho. Mas o filho que estava dentro da casa, mesmo depois de tudo isso, mesmo do pai falar tudo isso, a parábola termina assim. A parábola termina sem um caminho de retidão do filho mais velho. Porque o filho que está dentro de casa, geralmente ele é mais orgulhoso. E é este cuidado que nós devemos ter quando nós estamos na casa do Pai. Nós devemos cingir o coração com humildade, não ter um coração avarento, orgulhoso e nem julgador. Nós precisamos reconhecer quando o Pai fala conosco, reconhecer, meditar sobre qual que é o nosso posicionamento diante do Pai, diante do Reino, diante da vontade de Deus. Porque foi isso que Jesus quis passar para os fariseus ali, para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Olha, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu não vim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes que precisam de médicos. Jesus estava ensinando isso de uma forma de parábola para eles, porque Jesus já havia falado isso anteriormente. Então Jesus começa a exemplificar qual que é o ministério de Jesus contando essas parábolas. E é triste quando nós vemos muitas pessoas, homens de Deus, que cometeram erros nas suas vidas e foram expulsos da igreja, e a igreja não abraçou, a igreja não acolheu, mesmo depois de arrependimentos. Nós vemos muitas histórias de pessoas, tem história de pastores que chegaram até o suicídio porque a igreja não abraçou, não perdoou. E nós somos pessoas que somos falhos, todos nós somos falhos. Nós temos que estar com os nossos corações abertos para amar, para perdoar, para ser misericordiosos, porque nós só vamos atrair pecador se nós tivermos esse tipo de coração. Porque o que atraiu aquele jovem mais moço para a casa do Pai foi o amor do Pai. Ele lembrou do amor do Pai, ele lembrou da misericórdia, da bondade, da prosperidade, da mesa, do pão. Ele lembrou do Pai, ele lembrou dos benefícios do Pai. Porque se o pecador não tem esperança em algo melhor, se ele não tem uma perspectiva de algo melhor, para que ele vai se ajuntar a nós? Para que ele vai se aproximar ao Evangelho? Nós precisamos acolher as pessoas, aprender a acolher as pessoas, porque era justamente isso que os fariseus não faziam. Os fariseus, eles se sentiam uma classe santa, uma classe separada. Eles acusavam Jesus: olha, esse aí come com pecadores, esse aí senta na mesa de pecadores, esse aí é um beberrão, esse aí, as pessoas que seguem eles são publicanos, são pessoas, são prostitutas, que são os discípulos dele. Então Jesus, ele carregava sobre si essas acusações da religião daquela época. Então nós precisamos ter um coração cada vez mais amoroso, misericordioso para com as pessoas, para que a graça de Deus possa ser replicada no mundo através da nossa vida, que nós possamos ser uma replicação da graça de Deus no mundo, desse Deus que se fez carne
e habitou no meio de nós para resgatar o perdido, pobre pecador. Esse Deus que se entregou na cruz, que quando estava lá naquele momento de flagelo, naquele momento de dor, de sangue, de sofrimento, ele orou ao Pai e falou: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. É ter o coração desse Pai que abraça, que ama, e não que julga e condena. Foi isso que Jesus quis passar para aqueles fariseus, para aquelas pessoas. Nós precisamos ter um coração generoso, porque todos os pecadores que chegaram diante de Jesus, eu lembro daquela prostituta que se aproximou de Jesus, pego num ato de adultério. Jesus falou: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. O que Jesus quer é que a gente não viva nesse mundo de pecado, porque sabe que o pecado vai trazer sofrimento para nós. Jesus fala: olha, não peques mais, porque o pecado vai gerar dor, vai gerar morte, vai gerar destruição, vai gerar separação. Porque Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma vida bem-aventurada nessa terra, uma vida bem abundante nesta terra. Quando aquela outra mulher, a Bíblia diz que ela se ajoelhou aos pés de Jesus e com as suas lágrimas ela molhou os pés de Jesus, com seus cabelos enxugou. Simão, que estava naquela casa, ele falou: olha, ele com certeza não sabe quem é essa mulher, porque se ele soubesse, se ele fosse um profeta, ele jamais deixaria ela tocar nele. Mas Jesus conhece eu e você, Jesus conhece as nossas falhas, Jesus sabe quem nós somos, Ele conhece todas as coisas. Ele conhecia aquela mulher, ela sabia que ela era pecadora, mas Jesus abraçou aquela mulher, Jesus aceitou a adoração dela. Enquanto a adoração dos fariseus, Ele criticou, Ele condenou, Ele impugnou a adoração dos fariseus, porque era uma adoração hipócrita, fantasiada por fora, mas por dentro era sujeira. E é isto que Jesus quis passar para aqueles fariseus, para aquelas pessoas. E é isso que esta palavra que Jesus trouxe para nós nessa noite, que nós possamos ter este coração cingido na humildade, esse coração que abraça, esse coração misericordioso, como é o coração de Jesus, que não impugnou, que não afastou nenhum pecador, mas o trouxe para os teus braços e curou a ferida na alma dessas pessoas, transformou essas pessoas. Deus quer que nós transformamos os pecadores, porque nós também somos pecadores e todo dia nós precisamos reconhecer que estamos num processo de transformação diante de Deus. Nós não chegamos à perfeição, nós estamos todos os dias num processo de transformação diante de Deus, e se nós estamos mais avançados que alguns, isso não dá direito de nós menosprezar aqueles que estão menos avançados, porque todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus e do Espírito Santo trabalhando em nós, porque é Ele que renova todas as coisas. Este filho mais moço estava perdido, estava morto, mas foi achado, reviveu, como a parábola diz aqui. Reviveu porque o Pai o restituiu, o Pai o transformou, o Pai o revigorou, o Pai o honrou, apesar de tudo que ele havia feito. Esta parábola aqui é a minha história, é a sua história. Todos nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas. Nosso pensamento era mau, os desígnios do nosso coração eram maus, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele nos atraiu Ele nos atraiu com cordas de amor para os teus braços, nos purificou, nos lavou, nos honrou, somente pela tua graça, que é um favor imerecido, que nós nunca vamos merecer, mas Ele derramou sobre nós, porque Ele é um Deus bom e amoroso e misericordioso. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Fique-se de pé, coloque-se de pé, vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa palavra, por esse momento que estamos na tua presença.
Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão, ó Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada coração, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazer reviver, ó Pai, cada área da nossa vida, ó Pai. Cada decepção, ó Pai, cada ferida possa ser curada em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa nos levantar, ó Pai. Qualquer situação que nós possamos estar, Senhor, de desânimo, ó Pai, de apatia espiritual, ó Pai, que o Senhor possa nos revigorar, ó Pai, mediante o Teu amor, ó Pai, porque é este amor que o Senhor apresentou aqui neste texto, nesta parábola, ó Pai, que é uma parábola não só uma história com I, mas é uma história viva e eficaz, é uma palavra de vida, ó Pai, que tem poder e vida própria, que quando entra no nosso coração, mexe na nossa medula, ó Pai, transforma as nossas vidas, porque a Tua palavra é espada, ó Pai. Ó Senhor, transforma as nossas vidas, ó Pai, nós recebemos essa Tua palavra no nosso coração, que ela possa frutificar na nossa vida, que possa transformar as nossas vidas, edificar, para que nós possamos a cada dia glorificar o Teu santo nome, que o Teu santo nome possa ser exaltado mediante as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém.